E essa é a minha grande frustração, que para mim não é surpresa, lamento muito dizer, porque o Lula perdeu o pulso faz tempo. Quando ele assina a carta aos brasileiros, ele abre mão de qualquer, mesmo empírica, de qualquer formulação, de qualquer mudança mais profunda. E acredita que vai dourar a pílula da perversão econômica brasileira, da nossa tragédia social, da nossa tragédia nacional como um país decadente, sob o ponto de vista, vamos dizer, dos padrões de superação da nossa deseducação, dos padrões nosso padrão de saúde, dos padrões do nosso comportamento tecnológico, na nossa maturidade tecnológica. Tudo isso o Brasil está em decadência franca. E do próprio manejo do território. Nas cidades, hoje o Brasil não é mais controlado pelos governos, mas por facções criminosas e milícias. E isso ninguém está imune no Brasil inteiro. E não se faz nada, não se inova uma instituição, não se muda os orçamentos, não se há uma política sequer para combater um problema que está tomando sede no Brasil. O governo argumenta, o presidente Lula argumenta, olha, está tudo desarrumado. Precisa arrumar, então pede paciência. Você não acha isso razoável? É muito razoável. O meu problema é de duas naturezas. Primeiro, é de formulação. E segundo, de nível de conciliação com o inconciliável. Então vamos lá, eu tenho paciência toda do mundo, porque se tem um brasileiro obrigado a saber que o céu não é perto, que as coisas não são fáceis, que não é fácil, que não é trivial, sou eu. Ex-ministro, ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador, não é? Enfim, conheço a vida brasileira, conheço bastante bem como é. Agora, qual é a proposta para a gente ter paciência? Então vamos ao seguinte, o Brasil vai mudar e nós precisamos de 30 anos para atingir determinados objetivos. Por exemplo, o nível de maturidade tecnológica, científica e educacional que o Brasil precisa começar a tomar vai demorar 30 anos. Então eu tenho clareza. Agora, qual é o projeto que está andando? Como é que começa isso? Como é que começa? Qual é a energia? Que conflitos nós estamos dispostos a estabelecer? E por falar em conflito, essa é a minha outra ordem de grandezas. O Lula fez acordo com o Brasil podre bolsonarista. Desculpa, se descer um marciano aqui, que passa por aqui uma vez por ano, não é? Passou aqui em dezembro do ano passado, e deu uma olhada superficial, porque tem que olhar o planeta Terra inteiro para fazer um relatório lá para os seus conterrâneos marcianos. Então ele olha aqui e diz assim, rapidamente, quem está presidindo o Congresso brasileiro? Os mesmos caras do Lula, os mesmos caras do Bolsonaro, anotado. Então quer dizer que a política está na mesma coalizão que dominou. Ou seja, o Lula e o PT apoiaram o Lira e apoiaram o presidente do Senado, o mesmo do Bolsonaro. Mas assim, e qual é a linguagem? Não, a linguagem é orçamento secreto, lá atrás é emenda com roubalheira, com dispersão de recursos que já são poucos e tal. Era assim, aí como é que está? Igualzinho, igual, só que aumentou muito o volume. Ah, não, então a política do Brasil é um pouco assim mesmo, é muito suja, isso a elite brasileira está toda prostrada a esse cinismo. Eu discordo completamente e sou um operador da política. Eu digo como poderia ser, se você quiser, né, que a gente possa aprofundar isso. Mas vamos examinar a economia. Isso então, que eu ia querer pegar por partes. Economia. O que mudou na economia? O presidente do Banco Central do Lula é o mesmo presidente do Banco Central do Bolsonaro. Mas aí é lei, Ciro. Não é lei. Está escrito na lei, eu de tanto repetir, né? Está lá no artigo 5º da Lei Complementar 129, 179, eu estou com a cabeça aqui, dizendo que o presidente da República pode, em certas circunstâncias, demitir o presidente do Banco Central. Está escrito na lei. Está escrito. E quais são essas circunstâncias? Provocado pelo Conselho Monetário Nacional. Quem é o Conselho Monetário Nacional? Eu fui ministro da Fazenda. É o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, o Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet. E o presidente do Banco Central. E em que circunstância? Propor ao Senado, dado que ele não tenha cumprido as tarefas para as quais está mandatado. Está tudo posto. Nunca foi tentado. Nunca foi sequer... É a mesma coisa, concretamente, mas não é só o fulano. Qual é a lógica que nós estamos, que guia a economia brasileira? Superávit primário, meta de inflação, câmbio flutuante, autonomia do Banco Central e política de preço da Petrobras. Os juros mais altos do planeta Terra são iguais, são as mesmas coisas. Então, repare, tudo bem. Evidentemente que é muito melhor você criticar um governo como o do Lula do que criticar um governo como o do Bolsonaro. Caramba, mas nós vamos ficar amarrados nessa âncora mortal? Para mim, não. Ao invés de eu comparar as coisas com o passado, eu comparo com a promessa que foi feita e está muito longe de ser atendida
e comparo também com as condições objetivas de fazer diferente. E eu sei que podia ser. Agora, o ministro Haddad, ele diz, olha, tem que ter uma certa ordem, nós estamos taxando os grandes proprietários, o grande dinheiro, vamos tentar não estourar o orçamento. Isso você não acha um caminho razoável? Acho, só que é mentira. Por quê? Por quê? Porque o Haddad não propôs uma única providência, uma sequer, que de fato taxe os mais ricos no Brasil. Não, é lá fora, fundo de quem tem fundo. Não, nem isso. É quem tem fundo. Mas repare, vamos lá, eu sei o que você está falando, é porque a carga de propaganda do governo é essa. Então, os fundos exclusivos sempre pagaram imposto no Brasil. Pagavam 15%. Com o Haddad, só que era uma vez por ano. Agora, com o Haddad, reduziu para 8% em 6 meses. É uma fraude. Ele reduziu os impostos sobre os fundos exclusivos. Lá fora, todo mundo está pensando pela propaganda que eles vão cobrar sobre o patrimônio estocado dos endinheirados brasileiros que botaram dinheiro lá fora. É mentira. Eles vão cobrar uma fração mínima que eu ainda quero apurar. Como é que vão fazer isso processualmente, porque isso está hospedado em paraísos fiscais, só sobre o rendimento. Ora, o rendimento em dólar não é como o rendimento aqui, que você paga 140% da CDI, numa aplicação nesses bancos de primeira linha que tem infiltração dentro do Banco Central. Não, então repare, sabe o que é tributar mais rico? É imposto sobre lucros e dividendos empresariais, isso que só o Brasil não cobre, e eu cobrei quando fui ministro da Fazenda. Sabe o que é cobrar? É fazer uma alíquota mais progressiva, diminuir a alíquota dos pobres, que a partir de 2 salários mínimos pagam 15% de imposto de renda, e aumentar dos super ricos. É criar um tributo com alíquota fração mínima sobre os grandes patrimônios acima de 20 milhões de reais nas pessoas físicas, que arrecada 70, 80 bilhões de reais. Isto é tributar. Vou te dar um exemplo prático para todo mundo entender o que eu estou falando. O IPTU que você paga aqui na cidade de São Paulo, onde nós estamos gravando esse programa, arrecada por mês mais do que o governo federal arrecada por ano do imposto dos latifúndios brasileiros. Isso vem do Lula, é o 5º governo do PT, compreende? Parece assim que o Bolsonaro refundou o Brasil e o Lula agora vai nos salvar. Isso vem da tragédia de 5 governos do PT. Esse é o 5º governo do Lula, compreende? E assim, vou ter que comemorar de novo. Ainda bem que não é o Bolsonaro. Caramba, e daí? O poder dos ricos sobre o Congresso, sobre a Câmara... É absoluto. É absoluto. Absoluto. Agora, e como fazer uma mudança dessa, de reforma tributária, imposto progressivo, pau nos ricos, taxar... Não é pau, é taxar justamente, como se taxa na Europa. Como é que fazer isso com esse Congresso do jeito que é? Mudando a relação com o Congresso. O que o Lula está fazendo é replicar agravada a relação podre, corrupta, fisiológica, clientelista, que vem se agravando profundamente no Brasil. O Lula bateu recorde de liberação de emendas, de orçamento secreto, de emenda de relator, com outros nomes. Um que se está roubando, Mário Sérgio, deve haver exceções, mas está se roubando 20%, 30% disso pelo Brasil afora, em todo canto. Se inventou corretor de emenda na sociedade brasileira. E com o Lula isso se agravou dramaticamente, enquanto a nossa elite, de forma cínica, artistas, intelectuais, cientistas, lideranças estudantis, todo mundo, se não for assim, como é que seria? Eu digo como é que eu fiz e como é que eu faria e como é que pode e deve ser feito, senão vai dar em tragédia. Como é que pode e deve ser feito? Um projeto completo. Então está aqui a tributação A, B, C, dos exemplos que eu já te dei aqui, vai suscitar uma reação dos ricos. O que é que eu faço? Vamos decompor essa onda. Eu faço uma reestruturação das dívidas de todos os estados e municípios. Isso dá 600 bilhões de reais de uma dívida pública de 6 trilhões, são 10%. Mas não é para dispensar 600, é para pegar esses próximos 4 anos e deixar na mão dos governadores de 15% mais ou menos, que eles estão mandando para Brasília todo ano, em troca de um alinhamento das suas bancadas e de uma mediação dos governadores. Só isto, a política de governadores, atenuou historicamente no Brasil a tendência do Congresso se movimentar por lobbies, grupos de pressão e por corrupção. Segundo passo, para além disso, chamar o povo para a jogada. Isto é que é democracia. Democracia representativa não é essa transa de pilantra em Brasília, não. Está escrito na Constituição. Deu-se um impasse depois de negociar com governadores, com as bancadas, com os partidos. Tudo certo. Continuou o impasse? Chama o povo. Vamos votar um plebiscito. Vamos votar referendos. O mundo inteiro faz isso toda hora. Por que aqui não faz? Porque o baronato quer ver o povo longe do jogo. Ainda tolera eleições,
desde que elas sejam manipuladas e todos os candidatos beijam a cruz. Chegamos ao fim desta entrevista explosiva com Ciro Gomes. E fica claro, o governo Lula não está à altura dos desafios do Brasil. Enquanto o país afunda em crises estruturais, da Amazônia devastada às cidades dominadas pelo crime, da economia engessada e sem rumo do ministro Haddad à tributação que protege os super-ricos, o que vemos é um governo que repete erros do passado e continua a fazer o mesmo jogo podre do Congresso. Ciro Gomes expõe a dura realidade. Lula não enfrenta os problemas, apenas dourou a pílula de um sistema falido. Onde está a ousadia para frear o orçamento secreto e as emendas criminosas? Onde está o plano para tirar 40 milhões de brasileiros da economia predatória na Amazônia? Não há respostas, só promessas vazias e acordos com a velha política que suga o sangue do povo. E não venham com o discurso de paciência. Como ter paciência com um governo que mantém os juros mais altos do mundo, que aumenta o orçamento para milícias parlamentares e que não mexe um dedo para mudar a tributação injusta? Enquanto isso, a saúde, a educação e a tecnologia definham, e o Brasil continua refém de uma elite que ri da cara da população. Este programa deixa uma mensagem urgente. Não basta não ser Bolsonaro. É preciso ter projeto, coragem e ruptura. E o governo Lula falha em todas as frentes. Se não pressionarmos por mudanças radicais, o futuro será mais do mesmo. Um país em decadência, governado por políticos que negociam o nosso fracasso. Chega de cinismo. Não podemos mais aceitar calados as falsas promessas de um desgoverno corrupto e falido. Compartilhe este vídeo. O Brasil merece líderes que ousem quebrar as correntes do atraso e não reforçá-las. Até a próxima, com mais verdades que Brasília não quer que você ouça.